Anna Kenner. Noite de 21 de setembro de 2012. A noite em que tudo veio abaixo. A noite do assalto, a joalheria Sabar. Atravessei Manhattan a bordo da minha viatura sem identificação policial, pisando no acelerador até a 50ª rua, onde ficava a joalheria. O quarteirão estava completamente isolado pela polícia. Meu chefe me convocou ao caminhão, que servia de posto de comando. É apenas um assaltante, explicou, e está descontrolado. Um só? Espantei-me. Isso é raro? Sim, e parece nervoso. Pelo visto, foi pegar o joalheiro e as duas filhas, de 10 e 12 anos, na casa deles. Moro num apartamento do prédio. Arrastou-os para a joalheria, esperando sem dúvida que só fossem encontrados no dia seguinte. Mas uma patrulha de policiais que passava a pé pelo local, estranhando a luz acesa dentro do estabelecimento, deu o alerta. A intuição deles estava certa. Então temos um bandido e 3 reféns? Exatamente, confirmou o chefe. Não fazemos ideia da identidade do assaltante. Sabemos apenas que se trata de um homem. Há quanto tempo eles estão lá? Faz 3 horas agora. A situação começa a ficar crítica. O bandido exige que fiquemos afastados. Não conseguimos enxergar o interior da loja. E o negociador responsável não está conseguindo nada, nem mesmo contato telefônico. Daí eu ter requerido sua presença. Acha que talvez conseguisse alguma coisa. Sinto muito incomodá-la no seu dia de folga. Não se preocupe, chefe. Estou aqui para isso. Seu marido vai me detestar, com certeza. Ah, isso passa. Como quer proceder? Não havia muitas opções. Na falta do telefonema, eu precisava fazer isso pessoalmente, me aproximando da joalheria. Nunca tinha feito nada assim. Sei que é a sua primeira vez, Ana, disse meu chefe. Compreendo perfeitamente se não se sentir capaz de ir em frente. Eu vou até lá, declarei com firmeza. Você será nossos olhos, Ana. Todo mundo está na sua frequência. Há atiradores de elite nos andares do prédio em frente. Se vir alguma coisa, avise para que eles possam mudar de posição. Está bem, respondi, ajustando meu colete à prova de balas. Meu chefe queria que eu colocasse meu capacete balístico, mas eu recusei. Impossível estabelecer contato com o capacete na cabeça. Eu senti adrenalina fazendo meu coração disparar. Estava com medo. Senti vontade de ligar para Mark, mas me segurei. Queria apenas ouvir sua voz, não comentários desagradáveis. Transpus o cordão de isolamento e avancei sozinha pela rua deserta, com o megafone na mão. Imperava um silêncio absoluto. Parei a cerca de 10 metros da joalheria. Anunciei-me pelo megafone. Após alguns instantes, um homem de jaqueta de couro preta e com um capuz na cabeça apareceu na porta, apontando um revólver em direção a uma das meninas. Ela estava com os olhos vendados e fita adesiva na boca. Ele exigiu que todo mundo se afastasse e que o deixássemos ir embora. Estava grudado na refém e se mexia sem parar, o que complicava o trabalho dos atiradores de elite. Pelo fone de ouvido, captei meu chefe dando autorização para matá-lo, mas os atiradores de elite não conseguiam mirar nele. O assaltante olhou de relance para a rua e os arredores sem dúvida, avaliando possíveis rotas de fuga, depois desapareceu no interior da joalheria. Alguma coisa não estava batendo, mas na hora nada me chamou a atenção. Por que ele aparecera para nós? Estava sozinho? Por que correr o risco de ser atingido em vez de passar suas exigências pelo celular? Mais 20 minutos se passaram até que a porta da joalheria se abriu com violência. A menina reapareceu com uma venda nos olhos e amordaçada, cega, avançava passo a passo, tateando com a ponta do pé. Eu podia ouvir seus gemidos, quis me aproximar dela, mas de repente o assaltante de jaqueta de couro e capuz apareceu no batente da porta, e com uma arma em cada mão. Larguei meu megafone e saquei minha arma na direção do homem. Renda-se! Intimei-o. Escondido pela reentrância da vitrine, ele continuava fora da mira dos atiradores de elite. Ana, o que está acontecendo? Perguntou meu chefe pelo rádio. Ele está saindo, respondi. Mate-o, se ele estiver na mira. Os atiradores me comunicaram que continuavam sem conseguir visualizá-lo. Mantive minha arma apontada para ele, a mira na direção de sua cabeça. A menina estava a alguns metros dele. Não entendi o que ele estava tramando. De repente, ele começou a mexer os braços e fez um movimento brusco em minha direção. Apertei o gatilho. A bala acertou no meio da cabeça do homem, que caiu. O disparo reverberou nos meus ouvidos. Meu campo de visão pareceu estar se contraindo. Meu rádio começou a chiar. Equipes de intervenção surgiram na mesma hora.
as minhas costas, recobrei os sentidos. A menina foi logo colocada em segurança enquanto eu entrava na joalheria, seguida por uma coluna de agentes de capacete, armados até os dentes. Descobrimos a segunda menina deitada no chão, armada e amordaçada com uma venda nos olhos, maçã e salva. Após tirá-la dali, prosseguimos nossa varredura em busca do joalheiro. Nós o descobrimos trancado no escritório após termos arrombado a porta. Estava deitado no chão, as mãos atadas por uma abraçadeira de plástico com fita adesiva na boca e nos olhos. Soltei-o e ele se contorceu todo, segurando o braço esquerdo. A princípio, achei que estivesse ferido, mas compreendi que estava tendo um ataque cardíaco. Chamei imediatamente os socorristas e, dali a poucos minutos, o joalheiro foi transportado para o hospital, enquanto as meninas, por sua vez, recebiam cuidados médicos. Em frente à joalheria, policiais trabalhavam em torno do corpo estendido no asfalto. Juntei-me a eles, e então ouvi uma observação de espanto de um dos meus colegas. Estou sonhando ou os revólveres estão presos com durex nas mãos dele? Mas... são armas de brinquedo? Acrescentou um deles. Retiramos o capuz de seu rosto. Um pedaço grosso de fita adesiva estava colado na boca. O que significa isso? Gritei. Tomada por uma dúvida terrível, agarrei meu celular e pesquisei o nome do joalheiro. A foto que apareceu na tela me deixou horrorizada. Merda, ele se parece com um joalheiro, disse um dos meus colegas, observando a tela. Mas é o joalheiro? Berrei. Um dos policiais então me perguntou: se esse cara é o joalheiro, onde está o sequestrador? Foi por isso que o assaltante correu o risco de sair e me deixar vê-lo, para que eu associasse a um capuz e uma jaqueta de couro. Em seguida, forçar o joalheiro, Sabar, a vesti-los, colocar as armas nas mãos dele com fita adesiva e o obrigar a sair, ameaçando matar sua segunda filha. Então correra para o escritório e se trancara lá, antes de enfiar nas mãos a abraçadeira de plástico e colocar fita adesiva na boca e nos olhos, para que o tomassem pelo joalheiro e ele fosse levado com os bolsos cheios de joias para um hospital. Seu plano funcionara perfeitamente, quando aparecemos em peso no hospital para o qual ele havia acabado de ser transportado pelo suposto ataque cardíaco. Ele tinha desaparecido de maneira misteriosa da sala de exames. Os dois policiais que o haviam escoltado até a emergência guardavam no corredor, conversando distraídos e não faziam a mínima ideia de como nem por onde ele fugira. O assaltante nunca foi identificado nem encontrado. Eu matara um inocente. Cometer a pior coisa por um membro de uma equipe especial. Eu matar um refém. Todo mundo me garantiu que não havia sido um erro meu, que todos teriam agido da mesma forma. No entanto, eu não conseguia parar de repassar aquela cena na minha cabeça. Eu não podia falar, repeti meu chefe. Não podia fazer qualquer tipo de gesto sem que agitasse suas armas de maneira ameaçadora. Ele não podia fazer nada, estava sem saída. Acho que, quando ele se mexeu, era para se deitar no chão em direção de rendição. Se eu tivesse esperado mais um segundo antes de atirar, ele poderia ter feito isso. Não estaria morto, Ana. Se o cara fosse o verdadeiro assaltante e você tivesse esperado mais um segundo, sem dúvida você teria recebido uma bala no meio da testa. O que mais me incomodava é que Mark não conseguia nem entender, nem se compadecer da minha situação. Sem saber como lidar com a minha angústia, limitava-se a trazer a história à tona e repetir. Deus do céu, Ana, se você não tivesse saído aquela noite... Você estava de folga? Não precisava nem ter atendido o celular, mas você faz questão de ser Caxias. Acho que ele se odiava por não ter me impedido de atender ao chamado. Ele me via triste e desamparada, e ficava exaltado. Tive direito a um período de licença, mas não sabia como me ocupar nesse meio tempo. Ficava em casa com meus pensamentos sombrios. Sentia-me deprimida. Mark bem que tentava me distrair, me convidando para um passeio, uma corrida, uma ida ao museu, mas ele não conseguia superar a raiva que o devorava. No café do Metropolitan Museum, enquanto tomávamos um cappuccino após uma visita, comentei. Sempre que fecho os olhos, vejo aquele homem à minha frente, empunhando as duas armas. Não percebo a fita adesiva em volta de suas mãos, só vejo seus olhos. Tenho a impressão de que ele está horrorizado, mas ele não cede. A menina está à frente dele, os olhos vendados. Ana, aqui não. Vamos mudar de assunto. Como você vai dar a volta por cima, se não fala em outra coisa? Merda, Mark! Gritei. Essa é minha realidade.
Não só eu falara alto, como num gesto brusco, derrubara minha xícara. Os clientes nas mesas ao redor nos olharam. Eu estava cansada. Vou pegar outro, disse Mark, num tom conciliador. Não, não vale a pena. Acho que preciso caminhar, ficar um pouco sozinha. Vou dar uma volta no parque, enquanto você em casa. Olhando em retrospecto, percebo que o problema de Mark era que ele não queria tocar no assunto, mas eu não precisava da opinião nem da aprovação dele. Queria apenas alguém que me escutasse enquanto ele queria agir como se nada houvesse acontecido, ou então como se eu tivesse esquecido tudo. Eu precisava me sentir livre para falar. Seguindo os conselhos da psicologia da divisão, conversei com meus colegas. Todos se mostraram muito solícitos. Fui tomar um drink com alguns deles. Outros me convidaram para jantar em suas casas. Essas saídas me fizeram bem, mas infelizmente Mark cismou que eu estava tendo um caso com um dos meus colegas. É engraçado, você sempre volta de bom humor dessas suas saídas, comentou. E você não é assim quando está comigo, Mark. Você não pode estar falando sério. Só fui tomar café com um colega. Ele é casado e pai de 2 filhos. Ah, e me tranquiliza muito saber que ele é casado, porque os homens casados nunca traem suas mulheres, não é mesmo? Não vai me dizer que está com ciúmes, Mark. Ana, você faz cara feia o dia inteiro quando está comigo. Só ri quando sai da cozinha. Isso sem falar no tempo sem transar. Eu não soube explicar a Mark que era toda a imaginação dele. Ou será que eu não dissera que o amava tantas vezes quanto devia? Em todo caso, sou culpado por tê-lo negligenciado, ter pensado demais no que me afligia e tê-lo abandonado. Ele acabou indo procurar a atenção que lhe faltava nos braços de uma de suas colegas, que ficou muito feliz em consolá-lo. O escritório todo soube, e quando eu descobri, saí de casa para morar em Lauren. Depois, houve o período no qual Mark dizia estar arrependido, dava justificativas, suplicava, e pediu perdão aos meus pais, que passaram a defendê-lo depois que ele lhes contou tudo sobre nossa vida. Ana, aqui entre nós, começou minha mãe. 4 meses sem sexo? Mark lhe disse isso? Perguntei, horrorizada. Disse, e chorou. Acho que o pior não era a traição de Mark. O problema é que, na minha cabeça, o homem sedutor e protetor que salvava vidas nos restaurantes e cujo charme enfeitiçava todos, era agora um chorão que reclamava com a minha mãe sobre a frequência com que transávamos. Eu sabia que alguma coisa tinha se rompido e, finalmente, em junho de 2013, ele aceitou se divorciar. Eu estava cansada de Nova York, cansada da cidade, do calor, do tamanho, barulho incessante e luzes que nunca se apagavam. Tinha vontade de morar em outro lugar, de mudar, e por acaso me deparei com um artigo dedicado à Órfia na revista literária de Nova York, da qual eu era assinante. O maior dos pequenos festivais de teatro, por Steven Bergdorf. Você conhece Órfia, uma joia incrustada nos Hamptons? É uma cidadezinha paradisíaca na qual o ar parece mais puro e a vida mais doce do que em qualquer outro lugar, e recebe todos os anos um festival de teatro cuja montagem principal é sempre contundente e de qualidade. A cidade por si só já vale a viagem. A rua principal é uma preciosidade quando o assunto é sossego. Seus cafés e restaurantes são deliciosos e bonitos, as lojas simpáticas, tudo aqui é animado e agradável. Se puder, hospede-se no Palácio do Lago, magnífico hotel, um pouquinho afastado da cidade, cercado por um lago suntuoso e uma floresta encantadora. Quem se hospeda lá fica com a impressão de estar num cenário de filme. Os funcionários são super atenciosos, os quartos espaçosos e decorados com extremo bom gosto, e o restaurante sofisticado. É difícil ir embora depois de desfrutar tudo o que o lugar oferece. Tirei alguns dias de folga na época do festival, reservei um quarto no Palácio do Lago e fui a Órfia. O artigo não mentia. Descobri ali, pertinho de Nova York, um mundo maravilhoso e protegido. Logo, me imaginei morando naquela cidade. Deixei que o charme das pequenas ruas, do cinema e da livraria me conquistasse. Parecia que Órfia era o lugar com que eu tinha sonhado para uma mudança de cenário de vida. Certa manhã, quando eu estava sentado num banco da marina, contemplando o mar, acreditei ter visto ao longe o jato de uma baleia que subira à superfície. Senti a necessidade de dividir aquele momento com alguém, e chamei um homem que praticava corrida para ver. O que houve? Perguntou ele. Uma baleia? Tem uma baleia ali?
Era um homem bonito na casa dos 50 anos. Vemos muitas baleias por aqui, informou-me, visivelmente achando graça do meu entusiasmo. É a primeira vez que vim aqui. De onde você é? Nova York. Não é muito longe daqui, observou ele. Tão longe, tão perto e tão longe. Ele sorriu para mim e conversamos por alguns minutos. Chamava-se Alan Brown e era o prefeito da cidade. Contei-lhe um pouco sobre a situação delicada que eu vivia e minha vontade de recomeçar. Ana, não leve a mal o convite que eu vou lhe fazer, pois sou casado e não estou dando em cima de você, mas gostaria de vir jantar na minha casa esta noite. Algo que eu gostaria de falar com você. Foi assim que naquela noite fui jantar com o prefeito Brown e sua mulher Charlotte, em sua bonita casa. Eles formavam um belo casal. Ela devia ser um pouco mais jovem do que ele. Era veterinária e abriu uma pequena e bem-sucedida clínica na cidade. Eles não tinham filhos e não fiz perguntas a respeito disso. Na hora da sobremesa, o prefeito me revelou a verdadeira razão do convite para jantar. Ana, o chefe de polícia vai se aposentar em 1 ano. Seu assistente é um sujeito muito limitado, de quem não gosto muito. Tenho planos ambiciosos para a cidade e gostaria de alguém de confiança para ocupar o posto. Tenho a impressão de que você é a candidata ideal. Enquanto eu refletia sobre a proposta, o prefeito acrescentou. Devo lhe avisar que é uma cidade pacata. Não é Nova York. Melhor ainda, respondi. Preciso mesmo de sossego. No dia seguinte, aceitei o convite do prefeito Brown, e foi assim que, em setembro de 2013, eu me mudei para a Orphea na esperança de recomeçar com o pé direito, e, sobretudo, de me reencontrar. Jesse Rosenberg. Segunda-feira, 28 de julho de 2014, 2 dias após a abertura do festival. 36 horas após o fiasco da estreia, o Festival de Teatro de Orphea foi oficialmente cancelado e a imprensa do país inteiro mostrou-se indignada, acusando sobretudo a polícia de não ter sido capaz de proteger a população. Após as mortes de Stephanie Miller e Cody Illinois, os disparos no Teatro Municipal eram a tragédia que faltava. Um assassino aterrorizava os Hamptons. A população estava inquieta. Em toda a região, hotéis começavam a ficar vazios, reservas eram canceladas uma após a outra. Turistas desistiam de vir. O pânico se espalhava. O governador do estado de Nova York estava furioso e manifestara em público a sua insatisfação. O prefeito Brown era criticado pela população e o Major McKenna e o promotor foram surpreendidos por seus superiores. Sob a mira de críticas, tinham decidido encará-las, marcando uma entrevista coletiva na prefeitura pela manhã. Na minha opinião, era a pior ideia possível. Por enquanto, não tínhamos nenhuma resposta a oferecer à imprensa. Por que nos expor ainda mais? Até o último minuto, nos corredores da prefeitura, Derek, Hannah e eu tentamos convencê-los a desistir de dar uma declaração pública naquela fase da investigação, mas não conseguimos. O problema é que, por ora, os senhores não têm nada de concreto para anunciar aos jornalistas, expliquei. Por que vocês não conseguiram descobrir nada? Esbravejou o promotor. Desde o início da investigação, precisamos de um pouco mais de tempo, falei. Vocês já tiveram mais do que o suficiente, retrucou o promotor. Só vejo desastres, mortos, a população em pânico. Vocês são incompetentes, é por isso que vamos dizer à imprensa. Voltei-me então para o Major McKenna, esperando que ele nos apoiasse. Major, não pode nos responsabilizar, protestei. A segurança do teatro e da cidade era de sua alçada e do assistente Montaigne. Ouvindo essa observação infeliz, o Major saiu do sério. Não seja impertinente, Jesse. Não comigo. Eu defendi você desde o início dessa investigação. Minhas orelhas ainda estão zunindo por causa dos tiros do governador, que me telefonou ontem à noite. Ele quer uma entrevista coletiva, e a terá. Sinto muito, Major. Não me interessa se você sente muito, Jesse. Você e Derek abriram essa caixa de Pandora. Vão ter que se virar para fechá-la. Mas, Major, o senhor teria preferido que abafássemos tudo e perpetuássemos a mentira? O Major suspirou e disse. Creio que você não percebe o caos que provocou ou reabrir essa investigação. O país inteiro só fala nesse caso. Cabeças vão rolar, Jesse, e uma delas não será a minha. Por que não se aposentou como estava programado, hein?
Por que não foi levar sua vidinha após receber todas as honrarias da profissão? Porque sou um policial de verdade, Major. Na verdade, um imbecil, Jesse. Você e Derek têm até o fim da semana para solucionar esse caso. Se na segunda-feira de manhã eu não tiver o assassino sentado na minha sala, vou demiti-lo da polícia sem qualquer direito à remuneração. E você também, Derek. Agora vão trabalhar e nos deixem fazer o mesmo. Os jornalistas estão esperando. O major e o promotor dirigiram-se à sala da imprensa. O prefeito Brown, antes de segui-los, voltou-se para Ana e lhes disse: Preso que saiba agora, Ana. Vou anunciar a nomeação oficial de Jasper Montaigne como novo chefe de polícia de Orphea. Ana ficou lívida e balbuciou. O quê? Mas o senhor tinha dito que ele só seria chefe interino, que as coisas seriam assim até o fim da investigação. Com toda a agitação em Orphea, preciso substituir Gulliver oficialmente. E minha escolha foi Montaigne. Ana estava à beira das lágrimas. Não pode fazer isso comigo, Alan. Claro que posso. E é o que vou fazer. Mas você tinha me prometido que eu substituiria Gulliver. Foi por isso que me mudei para cá. Aconteceram muitas coisas nesse meio tempo. Sinto muito, Ana. Eu quis defendê-la. Senhor prefeito, está cometendo um erro grave. A assistente Kenner é uma das melhores policiais que encontrei em muito tempo. Não se intrometa, Capitão Rosenberg, respondeu Brown com frieza. Dedique-se à sua investigação em vez de se meter em assuntos que não são da sua conta. O prefeito se virou e caminhou em minha direção. À sala de imprensa. No Palácio do Lago, como em todos os estabelecimentos da região, a debandada era geral. Todos os hóspedes partiram e o gerente do hotel, disposto a tudo para estancar aquela hemorragia, implorava para que ficassem. Prometia descontos excepcionais, porém, ninguém queria permanecer em Orphea, exceto Kirk Harvey, que, determinado a assumir suas responsabilidades e contribuir para o desfecho da investigação, aproveitou a oportunidade para manter sua suíte a preço de banana, uma vez que ela não seria mais paga pela prefeitura. Ostrovsky fez a mesma coisa, adquirindo logo um pacote na suíte presidencial por uma bagatela. Charlotte Brown, Samuel Paddling e Ron Gulliver haviam voltado para casa na véspera. No quarto 312, Steven Bergdorf fechava sua mala sob o olhar da esposa, Tracy. Ela chegara no dia anterior, deixara os filhos com sua amiga e viera de ônibus até os Hamptons para apoiar o marido. Estava disposta a perdoar seus erros, só queria que tudo voltasse a ser como antes. Tem certeza de que quer ir embora? Perguntou ela. Claro que sim. A polícia exigiu apenas que eu permaneça no estado de Nova York. A cidade de Nova York fica no estado de Nova York, certo? Verdade. Ótimo. Então vamos. Estou com saudade na nossa casa. Steven pressionou a mala no chão e puxou-a. Sua mala parece pesada, comentou Tracy. Vou chamar um carregador para levá-la até o carro. Nem pensar. Por que não? Posso carregá-la sozinho. Como preferir. Saíram do quarto. No corredor, Tracy Bergdorf abraçou subitamente o marido. Tive tanto medo, murmurou. Eu amo você. Eu também amo você, Tracy, querida. Senti tanto a sua falta. Eu perdoo tudo, disse então Tracy. Do que está falando? Da garota que estava com você. Aquela da reportagem do The New York Times. Ah, meu Deus, você não acreditou mesmo nisso, não é? Tracy, preste atenção. Nunca existiu qualquer garota. É tudo invenção. Sério? Mas é claro. Como você sabe, fui obrigado a demitir Ostrovsky para se vingar de mim. Ele inventou umas fofocas para o The New York Times. Que canalha! E eu não sei. Incrível como as pessoas são mesquinhas. Tracy voltou a abraçar o marido. Estava muito aliviada por ser tudo mentira. Poderíamos passar uma noite aqui, sugeriu. Os quartos estão quase de graça. Seria uma forma de ficarmos um tempo juntos. Quero voltar para casa, disse Steven. Ver meus filhos, meus queridos filhotes. Tem razão. Não quer almoçar antes? Não. Prefiro ir logo. Entraram no elevador e atravessaram um lobby do hotel onde reinava o tumulto de pessoas indo embora com pressa. Steven dirigiu-se num passo decidido para a saída, evitando o olhar dos funcionários da recepção. Não tinha pagado a conta. Precisava fugir rápido sem que lhe fizessem perguntas sobre elas, principalmente na frente da esposa. O carro esperava no estacionamento. Steven recusou-se a entregar a chave ao manobrista. Posso ajudar?
Perguntou um funcionário do hotel, oferecendo-se para pegar sua mala. De jeito nenhum, recusou Steven, apertando o passo, seguido pela esposa. Abriu o carro e jogou a mala no banco de trás. Coloque a mala no porta-malas. Coloque a mala no porta-malas, sugeriu a mulher. Deseja que eu coloque a mala? Deseja que eu coloque a mala no porta-malas? Perguntou o funcionário que os acompanhara. De jeito nenhum, repetiu Steven, sentando-se diante do volante. Adeus e obrigado por tudo. Sua mulher se sentou no banco do carona. Ele deu partida e foram embora. Quando ultrapassaram os limites da cidade, Steven deu um suspiro de alívio. Até ali, ninguém notara nada. E o cadáver de Alice no porta-malas ainda não exalava nenhum cheiro. Ele o embalara cuidadosamente com papel filme, uma ideia pelo qual ele se parabenizava. Tracy ligou o rádio. Sentia-se serena, feliz. Logo adormeceu. Fora do carro fazia um calor terrível. Espero que ela não vasse ali dentro, pensou Steven, agarrado ao volante. Aconteceu tudo muito rápido. Ele não tivera tempo de refletir muito. Após ter matado Alice e escondido seu corpo nos arbustos, ele correra até o Palácio do Lago para pegar o carro e voltar ao local do crime. Erguera com dificuldade o corpo de Alice e o jogara dentro do porta-malas. Sujara a camisa toda de sangue, mas não se importava com isso, pois ninguém o tinha visto. Ocorria debandada em Orphea, e todos os policiais estavam ocupados no centro da cidade. Em seguida, dirigira até um supermercado que funcionava também à noite e comprara uma quantidade industrial de papel filme. Encontrara então um local isolado que margeava uma floresta, e lá embalara cuidadosamente o corpo inteiro já frio e rígido. Sabia que seria impossível livrar-se dela em Orphea. Precisava levá-lo para outro lugar e evitar que o fedor o traísse. Torcia para que seu esquema lhe permitisse ganhar um pouco de tempo. De volta ao Palácio do Lago com Alice no porta-malas, enfiaram um velho suéter esquecido no carro sobre a camisa manchada para que conseguisse ir ao quarto sem levantar suspeitas. Tomara então um banho demorado e vestiu roupas limpas similares às que usara mais cedo. Tirou um breve cochilo até acordar com um sobressalto. Precisava se livrar dos pertences de Alice. Pegou então a mala dela, guardou as coisas ali dentro e saiu mais uma vez do hotel, torcendo para que ninguém reparasse em suas idas e vindas. Mas a balbúrdia era tão grande que ninguém notou nada. Ele pegou novamente o carro e foi espalhar não só os pertences de Alice, como também as próprias roupas em várias latas de lixo das cidades vizinhas, antes de por fim abandonar a mala vazia na beira da estrada. Sentiu o coração batendo forte e acelerado. Um embrulho no estômago. Seu policial, observando o comportamento estranho dele, mandasse Steven para parar e abrir o porta-malas do carro, estava frito. Finalmente, às 5 da manhã, estava na suíte do Palácio do Lago, expurgada de qualquer vestígio de Alice. Cochilou por meia hora, até ser despertado por batidas à porta. Era a polícia. Teve vontade de se jogar pela janela. Tinha sido descoberto. Abriu a porta de cueca, tremendo da cabeça aos pés. 2 policiais de uniforme encontraram-se à sua frente. Steven Bergdorf? Perguntaram um deles. Eu mesmo. Nossas sinceras desculpas por vir a uma hora dessas, mas o capitão Rosenberg ordenou que viéssemos buscar todos os membros do elenco. Ele gostaria de interrogá-los a respeito do que aconteceu ontem no Teatro Municipal. Irei com os senhores de bom grado, respondeu Bergdorf, esforçando-se para manter a calma. Ao ser perguntado por Alice, alegara tê-la perdido de vista ao saírem do teatro. Depois, não lhe fizeram mais perguntas. Durante todo o trajeto até Nova York, refletiu sobre o que faria com o corpo. Quando avistou a silhueta dos arranha-céus de Manhattan no horizonte, já tinha bolado um plano, daria tudo certo. Ninguém jamais encontraria Alice. Ele só precisava chegar ao Parque Nacional de Yellowstone. A poucos quilômetros dali, em frente ao Central Park, no Hospital Mount Sinai, Jerry e Cynthia Eden estavam sentados ao lado da cama da filha, na UTI. O médico passou no quarto para reconfortá-los. Senhor e senhora Eden, deveriam ir descansar um pouco. Por enquanto, a manteremos no coma induzido. Como ela está? Perguntou Cynthia, abatida. Impossível dizer no momento. Ela resistiu à cirurgia, a um ponto positivo, só que ainda não sabemos se sofrerá sequelas físicas ou neurológicas. As balas causaram lesões muito graves. O pulmão foi perfurado, o braço foi atingido. Doutor, será que nossa filha vai acordar? Quis saber Jerry, preocupado. Não sei dizer. Sinto muito, sinceramente. Ela pode não sobreviver.
Anna, Derek e eu seguimos pela rua principal, ainda interditada ao público. Estava tudo deserto, apesar do sol que brilhava. Ninguém nas calçadas, ninguém na marina. Pairava uma estranha impressão de cidade fantasma. Em frente ao teatro municipal, alguns policiais montavam guarda enquanto empregados municipais recolhiam o que restava de lixo, incluindo souvenirs das barracas dos ambulantes, últimos testemunhos do caos que reinara no local. Ana recolheu uma camiseta com os dizeres Eu estive em York em 26 de julho de 2014. Eu preferia não ter estado, comentou. Eu também, falou Derek e suspirou. Entramos no prédio e fomos até a plateia, deserta e silenciosa. No palco, uma imensa mancha de sangue seco, compressas médicas e embalagens de material esterilizado deixadas pelos socorristas. Uma única palavra vinha à minha mente: desolação. Segundo o relatório enviado pelo médico que operara Dakota, as balas a tinham atingido de cima para baixo num ângulo de 60 graus. Esta informação nos permitiria determinar a posição do atirador na plateia. Fizemos uma pequena reconstituição dos fatos. Então Dakota está no meio do palco, lembrou Derek. Kirk está à sua esquerda, com Jerry e Alice. Posicionei-me no centro do palco como se fosse Dakota. Anna opinou. Não imagino como as balas podem ter entrado num ângulo de 60 graus de cima para baixo se partiram das poltronas, ou mesmo do fundo da sala, que é a parte mais elevada. Pensativa, andou por entre as fileiras. Ergui então os olhos e vi, acima de mim, uma passarela técnica que dava acesso aos holofotes. O atirador estava lá em cima, falei. Derek e Anna procuraram o acesso à passarela e descobriram uma escadilha que partia do fundo das coxias, perto dos camarins. A passarela serpenteava em seguida em torno do palco, acompanhando as luzes. Quando se posicionou lá em cima, Derek apontou os dedos na minha direção. O ângulo de tiro correspondia perfeitamente ao que procurávamos. A distância não era muito grande. Não era necessário ser atirador de elite para acertar o alvo. A sala estava mergulhada na escuridão e Dakota recebia o único ponto de luz. Então, não via nada. O atirador via tudo. Não havia qualquer voluntário ou técnico, a não ser o da mesa de luz. O assassino teve então todo o tempo do mundo para subir aqui sem motivo, atirar em Dakota no momento certo e fugir em seguida para uma saída de emergência. Para alcançar essa passarela, é preciso passar pelas coxias, observou Anna. Só pessoas credenciadas podiam entrar nas coxias. O acesso estava controlado. Então foi de fato um integrante do elenco. Concluiu Derek. O que significa que temos 5 suspeitos: Steven Bergdorf, Matt Ostrovsky, Ron Gulliver, Samuel Padelin e Charlotte Brown. Charlotte estava junto a Dakota após os tiros, lembrei. Isso não exclui da lista de suspeitos, retrucou Derek. Ela atira da passarela e desce para socorrer Dakota. Que história boa! Naquele instante meu celular tocou. Merda, falei, suspirando. O que mais ele quer de mim? Atendi. Bom dia, Major. Estamos no Teatro Municipal. Descobrimos o lugar de onde partiu o tiro, uma passarela cujo único acesso passa pelas coxias. O que significa que... Jesse, interrompeu o Major. É por isso mesmo que estou ligando. Recebi a análise da bala. A arma usada para disparar contra Dakota Eden é uma pistola beretta. Uma beretta? Mas foi justamente a arma usada para matar Megan Padelin e os Gordon, exclamei. Pensei a mesma coisa, disse o Major. Então pedi uma comparação. Espero que esteja sentado, Jesse, porque a arma utilizada em 1994 é a mesma de ontem. Derek, vendo que eu tinha ficado pálido, perguntou o que estava acontecendo. Ele está aqui, está entre nós. Foi o assassino dos Gordon e de Megan que atirou em Dakota. O assassino está em liberdade há 20 anos, respondi. Foi a vez de Derek ficar lívido. Parece maldição, murmurou.